Agora, é importante também a gente entender as diferenças que existem entre essa PEC dos precatórios do governo a essa PEC alternativa que está surgindo agora no Senado. Eu estou andando aqui porque eu vou encontrar agora com o Yuri Pita, que vai detalhar exatamente essas duas propostas, suas diferenças e até mesmo as vantagens de uma sobre a outra. Yuri, por favor. É isso, vamos lá, Márcio. A gente preparou uma arte aqui no nosso telão, vai mostrar aqui os caminhos que estão colocados para o Auxílio Brasil. Nesse momento, essa aqui que você vai ver nesse tom meio verde, meio azul, que é a PEC dos precatórios do jeito que ela saiu da Câmara. 93 bilhões de reais é o espaço fiscal e o Auxílio Brasil com um gasto de quase 47 bilhões, que vai se somar a 35 bilhões já reservados para esse programa social no orçamento do ano que vem, ainda com uma rubrica do programa Bolsa Família, que era o programa original, o antecessor do Auxílio Brasil. O que mais que cabe aqui nesse espaço fiscal? A gente vai andar um pouquinho aqui. Isso aqui, Márcio, é a correção de gastos previdenciários. Essencialmente, aposentadorias e pensões, além do próprio salário mínimo, que custariam outros 25 bilhões de reais. Fazendo a conta, sobra mais um pouquinho, pouco mais de 21 bilhões que vai aparecer aqui, que aí são aqueles penduricalhos, aqueles gastos extras que vários senadores criticam, consideram inclusive que sejam gastos eleitorais. A desoneração da folha salarial de diversos 17 setores econômicos, o auxílio diesel prometido para os caminhoneiros, fundo eleitoral, emendas do relator, que também tem uma série de discussões relacionadas à transparência, àquela decisão do Supremo Tribunal Federal e o reajuste dos servidores. Tudo isso teria que caber nesses 21 bilhões de reais. Quer dizer, a justificativa inicial da PEC dos precatórios era conseguir esses 46,9 bi para o Auxílio Brasil. Exato. Como veio mais dinheiro, passou-se a corrigir a Previdência, que também é fundamental, claro, e também sobrou para esses gastos extras. Tudo isso dentro desse total de 93 bilhões que o governo conseguiria. Exato, que é o texto que foi aprovado pelos deputados, está lá no Senado e está sendo alvo de discussões. Aí surgiu agora essa PEC alternativa que a gente vai ver nesse tom amarelo. O espaço fiscal passa a ser de 89 bilhões, que é mais ou menos o gasto dos precatórios previstos para este ano. Aquela história do meteoro que o ministro Paulo Guedes falou, com os precatórios adicionais passou a ser mais ou menos esse o espaço que o governo precisava achar. O Auxílio Brasil, nessa proposta dos senadores Alessandro Vieira, José Aníbal e Euriovisto Guimarães, que a Raquel Vargas mencionou, eles propõem um gasto adicional para o Auxílio Brasil, além daqueles 35, mais 64 bilhões. Ou seja, a gente está subindo bem aqui, fazendo aquela conta rápida, Márcio, 17 bilhões a mais. É isso? 64 menos 47. Yuri exige muito de mim, mas definitivamente é um valor de R$400 e sendo pago para mais gente. Exatamente. Subindo aqui na conta dos senadores, daria até para ser mais do que 20 milhões de famílias, chegaria a quase 21 milhões de famílias, em comparação com hoje, são menos de 15 milhões, o governo estava querendo atender 17 milhões com esses 47. Mas ainda assim sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Então, o que acontece? Aí a gente tem aqueles mesmos 25 bilhões de reais que precisam ser preenchidos, precisam ser usados para corrigir aposentadorias, pensões, salário mínimo, que é gasto constitucional. 64 mais 25 dá os 89. E aí aqui, aqueles gastos extras considerados um gasto eleitoral, com um viés eleitoreiro, passam a ficar zerados. Essa é a discussão. Para conseguir tudo isso, os 3 senadores estão propondo que os precatórios todos fiquem fora do teto de gastos. Isso é um dos pontos que o governo já disse que não concorda, quer manter os precatórios dentro do teto, mas parcelado, daquela forma que foi aprovada pelos deputados